Tu é um profissional autônomo e quer saber se você precisa estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados? Pois saiba que essa não é uma dúvida só tua e eu fiz um vídeo especial para a gente tratar desse assunto. Aproveita que tu tá aí e dá um like no vídeo, te inscreve no canal, que toda semana eu tô trazendo informações muito legais e que podem ser super úteis para a tua vida profissional. Eu tenho recebido alguns questionamentos de profissionais autônomos que perguntam se essa tal de Lei Geral de Proteção de Dados serve para eles também. O que diz a lei? A lei diz que se tu trata dados pessoais com a finalidade, de promover o teu negócio com fins econômicos, para dar andamento ali aquele negócio que tu tem, enfim, que sim, você tem que se adequar àquelas regras que a lei traz ali. E quando a gente fala em profissional, você está falando de alguém que está trabalhando aí para fazer a economia gerar, para trazer o seu sustento para casa. Então, com certeza, o profissional autônomo, ele tem sempre uma finalidade econômica, que é gerar ali a sua própria renda. Por isso, ele se enquadra na Lei Geral de Proteção de Dados. A questão é que a lei ela é super nova, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem vai regular todas essas questões, ela também é bem recente, A gente já tem uma presidência, uma diretoria, contratação de funcionários aí, porém, ela ainda tem muita coisa para regular. E os profissionais autônomos, eles são, uma classe que realmente vão precisar de um olhar especial ainda da autoridade nacional, porque eles não podem ser vistos como uma grande empresa que tem muitos funcionários. Uma questão bem prática é quando a lei diz que todas as empresas têm que ter um profissional que é o encarregado de proteção de dados. O profissional autônomo é muitas vezes apenas ele, Ele é ali sua empresa, sua MEI, sua empresa individual, ele não tem funcionários. Como que ele vai contratar agora o encarregado de proteção de dados? Mas a lei também diz em relação ao encarregado que sim, que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode ali vir a regulamentar melhor essa questão e quem sabe até apontar quem são as exceções. A gente que estuda a Lei Geral de Proteção de Dados acredita muito que as pequenas empresas, que os profissionais autônomos serão liberados desta contratação deste profissional. Porém, não serão liberados de cumprir, a lei. E o que quer dizer? Se a tua empresa é eu-presa, você vai ser o próprio encarregado. Você vai ter essa responsabilidade com esses dados que você está coletando aí no mercado. Sejam dados de clientes que tu pega para fazer um cadastro, ou dados de alguns parceiros de negócios que tu tenha e que tu precise, às vezes, tu faz alguma indicação, qualquer tipo de dados pessoais que tu trate para que o teu negócio ande, para a finalidade dele, para que tu possa vender mais, que tu possa fazer o teu negócio aumentar, eles estão acobertados por essa proteção. Então tu tem que ter um controle. Muitas vezes o profissional autônomo, ele tem lá o cadastro no seu próprio notebook, ele entra ali e acessa todas as fichas de clientes. Tem aqueles que ainda têm as suas fichas de papel lá no seu escritório, que tem em casa. Esses dados ali, eles precisam ser protegidos. Se tu tem ele, por exemplo, no teu computador pessoal, o teu computador tem que ter uma senha, você deve evitar compartilhar esse computador com a tua família. Às vezes não é possível, às vezes é o único computador da família, então coloca a senha, tenta proteger aqueles arquivos, evita o risco, porque a lei também não diz que só porque tu és um profissional autônomo, que tu é, aquela pequenininha empresa, que tu não vai ser fiscalizado ou que o teu concorrente não vai te denunciar para a autoridade nacional. Então tu pode sim ter que prestar conta sobre isso. E o teu próprio cliente, se ele achar, por exemplo, que ele te passou os dados dele e que tu pegou os dados dele e espalhou aí para uma série de outras empresas, por exemplo, e ele se sentir prejudicado, ele pode te cobrar. Vamos supor que você seja um corretor de imóveis. Vamos pegar o caso Cirela. A Cirela foi um caso, super falado, de uma grande construtora que compartilhava os dados pessoais dos seus clientes que compravam os imóveis com ela para as lojas. Então vamos trazer aqui para o profissional autônomo, para essa realidade que a gente está falando hoje. Tu é um corretor de imóveis e aí tu tem, a sacada da tua vida. Tu pensa, eu vou fazer parceria com todas essas lojas aqui da minha cidade e toda vez que eu vender o imóvel, olha que sacada, eu vou passar o contato da empresa X para as lâmpadas, eu vou passar da empresa
Y para o piso. Eu já vou passar os contatos do meu cliente. Eu vou dizer, olha aqui, ó, a Márcia Moreira comprou aquele imóvel ali. Dá uma ligadinha, manda ali um card de promoção para ela. É uma super sacada? Não tinha pensado nisso, achou ótimo? Então já saiba que você não vai poder fazer isso sem autorização do seu cliente. Agora, quando tu faz o teu contrato, né, de prestação de serviços de corretagem para ele, nada impede que você peça para ele essa autorização e diga: olha, será que eu posso passar os teus contatos para algumas empresas que são minhas parceiras, que oferecem descontos para os meus clientes que compram imóveis comigo? Se a pessoa disser, beleza, fulaninho, pode fazer, ela vai assinar essa autorização e você vai fazer. Agora, se você já faz isso sem autorização e ela se sentir incomodada, daqui a pouco tu passou lá o contato para uma empresa que ela nem gosta, né, que ela tem lá um desafeto, uma pessoa que ela nem se dê bem lá, né, quando vê, passou lá pro ex-marido, pra ex-mulher, sabe-se lá, e aí tu vai arranjar uma grande confusão para ti e ela vai ali nas pequenas causas que tu já ouviu falar e vai acionar a Lei Geral de Proteção de Dados e vai querer uma indenização de ti. Então, às vezes, a gente não pensa que uma coisa simples que a gente não faz na maldade, e eu entendo que as pessoas não fazem na maldade, a gente tá aí para correr atrás, para ser inovador, para buscar crescer os nossos negócios, mas a gente tem que se balizar, sim, pelo que diz a lei do nosso país. Então a gente não pode pensar, eu sou um pequeno e isso nunca vai acontecer comigo. Pode acontecer sim. Faz as coisas direitinho, né? Procura uma assessoria jurídica. Não é porque tu é pequeno que tu não possa ter uma assessoria jurídica. Tu pode ter uma assessoria jurídica específica para algum caso. No caso de corretores de imóveis autônomos, eles têm assessoria jurídica para fazer seus contratos. Senta com essa assessoria, pergunta para ela o que tu pode fazer, como tu deve tratar esses dados pessoais. Tu está sim sujeito a uma fiscalização, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha aberto aí a tua mente para entender os efeitos que a Lei Geral de Proteção de Dados pode trazer para o teu negócio. E se tu quer saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho muito vídeo aqui no canal falando, né, em diversas temáticas. Em geral, elas se aplicam para todas as empresas, ainda que eu procure fazer sempre vídeos direcionados para algumas áreas. As regras, em geral, elas são bem amplas, elas variam muito pouco de um tipo de empresa para o outro. Então, dá uma olhadinha ali para te informar e tu não ficar aí correndo nenhum risco no teu negócio.